Nós vamos hoje vamos falar mais hoje do combate espiritual. A gente falou nas vezes passadas aí, nas nossas reuniões, a gente falou que existem as potestades, que elas têm poder e autoridade. Não adianta a gente falar que não tem, porque tem. Elas têm poder e autoridade sobre o mundo e nós precisamos conhecê-las para que a gente possa se defender. A gente também falou lá do Apocalipse, né? Onde tem aquela passagem que fala assim: ai de ti, ó terra, então aqueles que estão na terra, porque demônio desceu para vós com grande ira. Isso Jesus já falava e lá no Apocalipse nós temos isso. Então é uma realidade, nós temos que entender que é uma realidade e não fingir que isso não existe e que não é essa a minha luta. E a minha luta é o meu vizinho, a minha luta é a minha sogra, a minha luta é o fulano de tal, a minha luta é o governo. Não, a nossa luta, ela é diferente. Nós temos que entender isso. A nossa luta é uma luta espiritual. A palavra de Deus nos diz isso todo o tempo. Jesus disse, toda a palavra diz, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E para eu lutar, eu tenho que conhecer o meu inimigo. Se eu não conheço ele, eu fico dando murro, dando tiro, me esgoto e chego no final dizendo assim: nossa, mas eu rezei tanto e não mudou nada. Nossa, mas eu fiz tanta coisa e não adiantou nada. Essa sensação. Se você nunca pensou assim, eu já pensei desse jeito também. Mas eu fiz tanto porque não teve a resposta. Então nós precisamos avançar. Se eu não avançar, eu vou continuar desse jeito aí, falando essa mesma coisa. Nossa, mas eu fiz tanto e não adiantou. Nossa, mas eu rezei tantos terços, tantas novenas, tantas missas, fiz um monte de coisa e parece que não resolveu. Porque você ainda não entendeu. E eu também não entendi, não é que eu entendo não. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que estar disposta. Senhor, ensinai-me. Senhor, eu nada sei, então me ensina, porque eu preciso aprender a me defender. Porque enquanto estivermos na terra, essa é a luta. Não vai ser diferente. Só vai acabar quando acabar a vida. Quando acabar a sua vida, nós vamos estar em outro lugar e aí a nossa luta, pelo menos que a palavra diz, que aí a nossa luta acabará se nós caminharmos com o Senhor e formos para a eternidade diante de Deus, né? Que eu espero que isso aconteça conosco também. Mas enquanto estamos aqui, essa é a situação. Aí a gente tem que pensar assim, e hoje a gente vai tratar mais assim, a gente falou das potestades, hoje a gente vai tratar mais de como combater, como fazer o enfrentamento. Vamos começar a pensar sobre isso. Quais as estratégias de enfrentamento que eu deveria adotar para a minha vida. A gente vai ver que quando que começa, pega aqui na Bíblia, quando que começa essa guerra? Vou falar guerra. A guerra começa aqui no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis começa a guerra. Quando? Está lá no capítulo 3, quando? Então, o demônio começa antes. Eu não sei quando ele começa, tá? Porque ele começa antes. Porque ele aparece no capítulo 3 de Gênesis, mas essa situação dele com Deus começa antes. E a gente não sabe direito, a gente não tem muita informação. A gente tem algumas coisas que são faladas, como é que ele começa, mas a gente não tem a informação clara de o que é que aconteceu. O Senhor não deu para a humanidade essa informação. Nós não temos. Mas nós temos quando começa a se referir ao homem. Aí começa no capítulo 3, a guerra, eu diria assim, eu vou separar. Guerra, que começa aqui no capítulo 3 de Gênesis, olha lá quando é que começa. E vai até o Apocalipse, vai a Bíblia inteira. Está lá no Apocalipse dizendo que é o final da guerra, quando o Senhor, Jesus, então tem toda a história do Antigo Testamento, Jesus. E depois o Novo Testamento continua e fala assim, e vai terminar quando? Quando o Senhor Jesus voltar. E que nós não sabemos nem o dia nem a hora, e isso aqui é falado, por isso que a gente não pode confiar que vai acabar agora. Eu não sei quando vai acabar, e é melhor a gente não pensar muito nisso.
mas pensar que pode acabar a qualquer hora também. E nós temos que estar preparados. Então, vai terminar quando Jesus voltar, que eu não sei quando é que vai ser. Ele fala isso, é isso que a palavra fala para nós. E enquanto está nesse percurso, nós estaremos em guerra. Dentro da guerra. Capítulo 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impedirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldito seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Então, nós vemos aqui, lá nesse comecinho, um veredito de Deus. Ele deu um veredito para a humanidade. E não é bom, vocês estão vendo que não é. E aí, quando hoje a gente vive em 2023, no ano que nós estamos, nós ficamos assim: por que que isso acontece? Por que que as coisas são assim? Por que que a vida é assim? Por que que tem que ficar doente? Por que que está acontecendo isso? Nós ficamos fazendo isso, porque nós não entendemos que esse veredito já está lá, ó. Foi assim lá atrás. E olha que o Senhor, depois desse Gênesis 3, teve muitos episódios que o Senhor até pensou assim: agora eu vou acabar com eles. Que nem Noé lá, o Senhor já falou assim: não aguento mais, eu vou acabar com a turma toda. Vai acabar a humanidade, que eu não estou aguentando mais eles. Quando, algumas situações, quando eles quiseram construir lá a Torre de Babel, o Senhor: vou acabar com Sodoma, vou acabar com... O Senhor, muitas vezes, ele até cogitou de acabar com esse negócio, porque estava passando do limite. Mas ele sempre volta atrás, porque alguém pede misericórdia, porque alguém pede que o Senhor não faça isso, e aí ele volta atrás e fala: não, vamos dar mais uma chance. Então, não sabemos o que vai acontecer, mas essa é a realidade. Não adianta você se iludir pensando que nesta terra será diferente. É melhor, gente, a gente sempre encarar a realidade, sabe? Quando você encara a realidade, você resolve a realidade. Se você fica fingindo que não está acontecendo, você nunca vai resolver, porque você está fingindo. Então, encara a realidade. Este é o mundo que você está. Esta é a família que você está. E ela começa aqui no capítulo 3, com o veredito do Senhor, que será assim a vida do homem. Então, a partir disso, com a interferência de Satanás nesse capítulo 3, que é ele que faz toda a armação, nós começamos a grande, eu diria assim, a grande guerra da vida, que nós vamos enfrentar até o final da vida. E essa guerra, ela tem batalhas, é isso que nós temos que começar a diferenciar. A guerra é o todo, passado, presente e futuro, até o fim. É a guerra. Só que essa guerra é composta de batalhas. E as batalhas vivemos aqui na Terra e nós podemos tanto ganhar a batalha quanto perder a batalha. Só tem essas duas possibilidades, tá? Ou ganha ou perde. Então, quando está enfrentando a batalha, você tem que encarar ela como a batalha dentro da guerra, mas que é para você ganhar. Você não vai entrar na batalha falando: eu vou perder. Né? Ou chorando: ai meu Deus, a minha vida está tão ruim, olha o que eu estou enfrentando. Vai perder se você encarar assim. Se ficar fazendo isso, vai perder. Vai perder. Você tem que encarar: não, estou numa batalha e, Senhor, como é que eu vou vencer essa batalha? Senhor, como é que eu vou vencer essa batalha? Espírito Santo, que graças a Deus, depois do Espírito Santo é tudo de melhor que podia ter acontecido mesmo, porque daí nós temos um discernimento, uma orientação diferente, uma estratégia diferente, muito mais próxima para todo mundo, que é o Espírito Santo. E aí, Senhor, como é que eu vou vencer esta batalha? Porque o Senhor não é ruim, Ele não quer que a gente perca,
Ele quer que a gente aprenda. Então nós vamos olhar para a batalha e falar, Senhor, como é que eu venço essa batalha? Seja ela qual for que nós passamos na nossa vida. Porque não é para você ficar na batalha indefinidamente chorando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, nunca acaba a batalha. Está errado isso. Se você passa isso, você não está entendendo ainda que você tem que ganhar a batalha. Aí fica chorando, chorando, não vai ganhar mesmo, porque está só chorando e não está entendendo o que tem que fazer. E nós temos que aprender com o Senhor o que eu tenho que fazer. Eu estava assistindo ontem um filme. Se vocês não estão no grupo do Telegram, vocês entrem no grupo do Telegram, porque nós temos nosso grupo lá. Entra, porque eu só consigo colocar o filme lá, e eu vou pôr para vocês, porque ontem eu estava assistindo, por acaso, eu vi o povo falando desse filme, e eu falei, eu vou ver o que esse filme fala. E daí é muito interessante, e é muito esclarecedor para algumas pessoas que não têm esse esclarecimento. Esse filme, segundo eles contam, foi baseado nos relatos daquele padre exorcista, o Gabriel Amorth, que ele tem vários livros, muito interessantes também, e eles se basearam nas coisas que ele falava. Então é muito esclarecedor, muito certo, católico, muito interessante. Até que você assistir aquilo lá, você fala assim, não, a igreja católica é a igreja mais certa mesmo, por causa do que o diabo fala, sabe? E não é de terror, quero esclarecer isso, não é filme de terror não, porque senão eu até nem assistiria, não é de terror. Muito bem feito esse filme, que chama, ele tem um nome estranho, é o nome do próprio demônio aqui, que eu preciso... Hã? Não, não é nada disso não, ele tem um nome... É o último filme, né? Não, mas não é não, ele saiu agora de 2023. Não é também. Não, eu garanto que ninguém assistiu. Não, eu vou falar... Só as xereta, que nem eu, que descobriram o filme. Daí. Aí, como eu mandei para a turminha em casa, porque eu mando para todo mundo, eu falo assim, mas pode assistir esse filme aí. É Nefários, que é o nome do demônio. Só que tem uma coisa que o demônio fala, Nefários. Mas eu vou pôr no grupo do Telegram, vocês entram, porque é só pelo Telegram, viu? Porque no YouTube e no WhatsApp você não consegue. Aí... ele fala assim, é a história de um psiquiatra que vai lá é um assassino e ele precisa dar o laudo se o cara é doente mental ou não, porque se ele for doente mental ele não vai para pena de morte e se ele não for doente mental ele vai para a pena de morte, que é aquele dia. E as coisas que o diabo fala, só ali, é só um diálogo. As coisas que o diabo fala para esse psiquiatra é muito interessante. E ele começa dizendo assim para ele, pro psiquiatra, que é ateu, antes de você sair daqui, você vai ter cometido 3 assassinatos, que é pecado gravíssimo, né? E ele falou, imagina, eu jamais assassinei ninguém, não vou assassinar. Ele fala assim, até você sair daqui, você vai cometer 3 assassinatos. E aí ele, no percurso, ele vai falando do que ele fez na vida. Por exemplo... no passado, a mãe dele tinha um câncer terminal e foi eutanásia. E ele falou, não, mas eu estou amparado pela lei, a lei está certa, eu estou certo. Ele falou, não está certo. Então, tem um monte de coisa que é muito interessante, que eu achei muito interessante. E que mostra, assim, quando o diabo fala do passado, presente e futuro, que ele ainda vai, no final, cometer o assassinato, que é do próprio cara lá, né? Ele está falando que para Deus e para o reino espiritual não tem tempo, não tem separação de tempo, está tudo no mesmo tempo. Por isso que eu posso rezar agora, no presente, e mudar o passado e mudar o futuro. Só por isso que nós podemos, porque esse tempo não existe. Existe só para nós que estamos aqui correndo. Mas diante de Deus, não. Por isso que eu posso recuperar minha família, recuperar minha história e mudar o futuro. Essa é a nossa grande chance, gente. Para de perder tempo aí, que você está perdendo tempo assistindo muita televisão, muita bobeira, e você poderia estar avançando nessas coisas espirituais aí e recuperando o passado, porque tem que recuperar, senão ele está contando também. Passado,
pelo presente você muda o futuro. É uma grande chance que a gente tem na vida. Isso é a vida. Porque acabou a vida, acabou essa chance. Então nós temos que pensar seriamente sobre isso. E aí outra coisa que me chamou a atenção nesse filme, que ele fala assim, o psiquiatra, como é ateu, o demônio fala assim, então deixa eu entrar em você. E aí o psiquiatra fala, eu não acredito, tudo bem. Aí ele fala, aí o diabo fica olhando para ele e fala assim, mas eu não posso. Porque para o diabo fazer as coisas, ele tem que ter um percurso. Isso eu já falei para vocês também, porque eu já vi na Bíblia. Ele não faz o que ele quer, ele tem um percurso. E quem dá o percurso para ele, quem abre a porta, quem dá a chance é o humano. É eu, é você que tem que defender a tua família, é você que tem que defender a tua vida. Porque é a gente que dá abertura. E o diabo vai falando, olha lá, vai ensinando. Ele fala assim, quando a mãe não batiza o filho, quando a mãe dá brinquedos malignos para os filhos, o diabo falando. Quando a pessoa vai enveredando por esse caminho, ela vai abrindo as portas. Aí, quando abre as portas, o diabo fala, não, este eu posso entrar. Então ele não faz o que ele quer, ele faz o que que os humanos deixam ele fazer. Ele faz o que você deixa ele fazer. Ele faz o que você dá abertura para ele fazer. Por isso que a gente precisa conhecer as coisas de Deus e não deixar que ele tenha a abertura. Por isso que a gente precisa se manter nas orações de renúncia, nas orações de libertação. Tem gente que não quer rezar isso e fala assim, não, eu não quero. Então, rezar Deus se você não quer rezar isso. Você não está entendendo qual é a tua luta? Você não está entendendo o que você está enfrentando? Fica aí sem rezar para ver o que vai dar nesse mundo terrível que nós estamos vivendo. Então, é a gente que tem que fazer a postura. Aí, quando ele tem essa coisa fechada, ele não pode fazer nada. Mas quando ele tem a abertura, ele vai, cada vez mais, até o ponto que ele consegue dominar. Ele não faz o que ele quer. E nesse filme ele fala isso também. Ele fala assim, mas eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu posso fazer. E eu estou te perseguindo faz tempo. Ele ainda fala para o psiquiatra, faz tempo que eu estou de olho em você. Então, é assim que funcionam essas coisas espirituais. Por isso nós temos que aprender sim e entrar nas batalhas, entendendo que são batalhas e buscando os instrumentos e as armas dessa batalha para a gente sair vencedor. Nem sempre vamos sair, mas nós temos que entrar com garra para falar, não, eu vou ter que vencer isso daqui de qualquer jeito. E a gente pegou esse mês duas batalhas diferentes, que são nossos exemplos. Eu peguei Moisés, a batalha de Moisés, que é quando ele está lá no Egito e depois ele sai. E depois Josué, quando ele chega já na Terra Prometida e ele tem que entrar. E a estratégia é muito diferente, por isso que nós temos que entender qual é a minha batalha. Qual batalha eu estou enfrentando, para não fazer qualquer coisa, para saber o que eu estou fazendo. O que eu tenho que fazer, e aí eu tenho muito mais chance de sair vitorioso. Então vou fazer um paralelo aqui de Moisés e Josué, que eu fui marcando, para a gente entender primeiro como que é que eu vou fazer esse enfrentamento, né? Moisés, olha só, Moisés ele nasce num momento do mundo, da humanidade, onde antes José já tinha construindo assim um reino muito bom, ele estava lá com o poder, né? Estava lá com o poder. Então eles estavam, o povo de Moisés, ele tinha se proliferado, ele era forte. Só que quando Moisés nasceu, já não estava mais daquele jeito. Então é assim, é o mundo que ele enfrentou, como nós enfrentamos o mundo. Nós temos um mundo para enfrentar. Nós temos aquele contexto do mundo, naquele momento que nós estamos. E eu não posso fingir que não existe. Gente, por favor, como que eu vou fingir que não, o mundo não é assim? Não, o mundo é de outro jeito. Você está se iludindo. Encara a realidade do mundo que você está vivendo naquele momento. É este o mundo, por pior que ele seja. É isso que eu tenho que enfrentar.
E Moisés, ele nasce num momento onde ele já não era o rei do Egito, já não era amiguinho deles não, já tinha virado inimigo, porque estava de olho naquele povo, era um povo muito forte, como diz a Bíblia, um povo que as mulheres eram muito fortes, então elas davam à luz muitos filhos, então eles aumentavam cada vez mais. E aí o rei ficou olhando e falou, esse povo aí, eu preciso acabar com eles, porque eles vão dominar. Eles vão dominar, porque eles são um povo forte, é um povo que tem saúde, era assim que eles viviam. Diz a Bíblia, eles tinham saúde, era um povo trabalhador. E aí, naquele momento, o que o rei do Egito resolve fazer? Vou matar os que nascerem. Vou acabar com esse povo aí, vamos matar essas criançadas. Principalmente os homens, vamos acabar com eles, porque eles estão se proliferando muito, vão dominar e vão trazer... Não quero tanta gente assim, dessa raça. E aí é quando ele manda matar, e a mãe de Moisés pega ele, vocês sabem a história, coloca lá no cestinho, e o Senhor então salva Moisés daquela matança das crianças, e Moisés vai então morar na casa do próprio rei do Egito lá, né? O Senhor faz a mudança da situação, acolhendo Moisés ali, Moisés vai e vira o filho da princesa lá. Aí, o que nós vemos aqui? Que nesse momento, tá lá em Êxodo capítulo 1, eu não vou pegar a Bíblia porque daí não consigo ler e demora e tal, né? Então, no capítulo 1 e 2, nós temos toda essa situação, o nascimento de Moisés. Então, começa a vida de Moisés, começa assim, problemática, né? Que vocês não acham? Uma problemática. Porque nasce num contexto social horrível, de matança das crianças, a mãe tem que pegar ele e dar ele para doar ele, não fica com ele para poder salvar a vida dele. Então, já começa mostrando para nós estratégia. Você veja que a mãe dele já teve estratégia. Deus deu para a mãe uma estratégia. É uma estratégia agradável? É muito feliz? Claro que não, né, gente? Claro que não. A mãe se separar do filho, teve que doar o filho. Não é legal para ela. Só que ela escutou a Deus e ela fez o que o Senhor mandou fazer para salvar. Então, a estratégia tem que existir. Momento difícil é para ter estratégia. Não é para ficar chorando, não, tá? É para ter estratégia. Fala, Senhor, me dá estratégia. Essa situação é terrível, é horrível, mas me dá estratégia, o que eu tenho que fazer? E o Senhor deu até a separação do filho, ela se separou do filho, teve que separar, né? Teve todo aquele negócio que voltou para ela amamentar, mas teve que separar. Então, a estratégia nem sempre é algo agradável, mas é o que se deve ser feito. Então, a vida de Moisés já começa assim. Aí faz essa estratégia, ele vai para lá, ele vive, ele aprende lá com aquele povo, tem a educação deles e tal. Só que depois, quando Moisés fica adulto, tem aquela situação de que ele mata um egípcio, porque o faraó não desistiu não, continuou ali, como é que fala? Chicote no lombo do povo, vocês vão trabalhar, vocês vão pagar, vocês vão se lascar. Era assim que eles eram tratados desse jeito. E Moisés via isso, ele via que esse era o tratamento que o povo recebia. E ele foi ficando inconformado com isso. Não era a vida dele, porque ele estava bem. Percebe que ele estava bem, ele não precisava disso. Mas ele entendeu o que o Senhor estava falando para ele, que não era para ele se conformar com aquela situação. E ele então não se conforma, daí ele pega e mata lá o egípcio, e aí depois tem aquela situação de que fala, você matou o egípcio, e ele faz o quê? Ele está aqui, no Êxodo capítulo 2, versículo 11, ele mata o egípcio e foge. Olha só, fuga parece que não é uma estratégia, né? Mas é. Dependendo do momento, você cai fora. Moisés vai ensinando isso para nós. Dependendo do momento, você fica quieto. Dependendo do momento, você sai de lado, você não enfrenta. Ele não enfrentou, ele fugiu.
E ele fugiu e ficou um tempão, porque ele fica ali, 40 anos eu acho, né? Então, não é covardia, é estratégia. Porque a gente pode pensar, ele fugiu porque é covarde. Não. Fugir, ou ficar quieto, ou se omitir, ou sair de lado, não é covardia, é estratégia. Que a gente precisa escutar a Deus. E nesse momento, o Senhor dá essa estratégia para ele, ó, cai fora dessa situação. E ele foge, fica lá, que depois ele casa, ficou lá os 40 anos lá, numa vidinha banal, sem fazer nada, que parecia que a vida dele ia ser só essa, que não ia acontecer nada, ia passar o resto da vida nessa vidinha aí. E é assim que ele faz, quando passa esse tempo, que aí ele está passando lá e a sarça está pastoreando lá os animais do seu sogro, e aí ele passa e a sarça que não se queima, né, como diz a Bíblia, a sarça que arde, chama a atenção dele, ele vai lá e o Senhor fala com ele. E aí então, veja como é que a estratégia, ela é importante. Se você faz as coisas antes da hora, você não consegue fazer aquilo que o Senhor espera que seja feito. Se você sai fazendo as coisas na louca, e por isso que nós precisamos do coração curado e da mente também. Porque sabe por que a gente faz as coisas tudo na louca? Porque a gente não está curado. Porque a gente fica desesperado. Porque a pessoa começa a chorar. Porque a pessoa começa a dar pânico. Porque a pessoa começa a ficar angustiada. Isso é falta de cura da pessoa. E aí ela não consegue esperar. Se ele não fosse equilibrado, nesse momento aqui ele ia fazer um monte de besteirada. Nesse momento que ele matou o egípcio. Então você precisa desse bom senso que só vai vir em nós quanto mais eu estiver com Deus e curado. Entenda que você precisa fazer isso. Você precisa buscar. Senhor, por que eu fico ansiosa? Você tem que perguntar para Deus, por que isso me deixa ansiosa? Por que isso me deixa com raiva? Por que eu fico chorando, Senhor? Por que eu fico desse jeito, Senhor? Você precisa saber, gente, a gente precisa enfrentar. Aí, se você sabendo, você fala, Senhor, me cura. Senhor, me restaura, porque assim eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ter a vitória se eu ficar com essa ansiedade. E aí, ele ficou lá os 40 anos, passar toda essa fase, e aí então o Senhor fala, agora você vai. Depois disso ele vai, mas ele não foi muito bem não, porque ele já foi assim, vocês viram como é que ele falava? Ele falava assim, não vou não. Né? Porque o Senhor falou, vai lá e fala com o faraó. E ele falou, mas não vou não, porque eu nem sei falar, sou ruim de falar, não sei convencer ninguém. Não vou não. Então, isso faz parte da nossa natureza. Mas mesmo assim, mesmo dizendo, não, eu não estou capacitado, ele obedeceu daí o que o Senhor mandou. Aí o Senhor dá lá o irmão dele para ajudar, então o Senhor deu uma ajuda, porque deu o irmão, não, então vá com o seu irmão, porque já que você está se sentindo fraco, vou mandar alguém para te ajudar. E ele manda, e o Senhor manda mesmo, ele manda algumas pessoas para ajudar a gente quando ele quer. Quando ele quer, porque quando ele não quer também a gente fica sozinho. Aí ele vai e ele não está muito disposto, mas ele vai. Começou com um monte de desculpa, mas o Senhor não aceitou as desculpas dele. E aí no Êxodo 4, o Senhor ele começa a ensinar e dar a arma para Moisés no Êxodo 4. Qual a arma que Deus deu para Moisés? Uma arma muito simples. Qual que era? O cajado. Que não era nada, né? Isso é uma arma que não vale nada. Mas não é na arma, é na investidura. O Senhor dá a arma que você tiver. Porque a gente pensa assim, não, qual a arma? Tem que vir do céu, São Miguel Arcanjo me trazer uma arma lá do céu, uma espada de fogo saindo luz. Né? A gente tem muito uma ideia errada. Não, o Senhor vai dar os instrumentos que você tem, a tua capacidade. E Moisés tinha o quê? Só aquele cajado lá de pastor. E o Senhor falou, não, olha o que você tem aí na mão. E ele fala assim, só o cajado. É isso mesmo que eu vou te dar. O Senhor transforma daí, o que você tem, Ele capacita. Se é assim que Ele determinou e que você está na obediência. Aí Ele pega aquele cajado, e com aquele cajado Ele faz tudo, né?
Porque depois ele vai lá para o faraó e bate o cajado, acontece as pragas. Todas as pragas vão acontecendo com esse cajado, com esse mesmo. Até na hora que ele sai e o mar se abre, tudo com o cajado, é a mesma arma. Então é importante que você tenha algumas armas tuas da sua vida. Por isso que quem não tem vida de oração, não tem já um costume de rezar, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil para essa pessoa. Então você primeiro estabelece a tua arma, que não precisa ser muito complicada. Eu vou fazer renúncia todo dia, eu vou fazer a oração de resistência, vou fazer o colóquio. Tem vários, o livrinho é cheio de oração. Escolha algumas coisas e faça todo dia. Você não está nem entendendo, não tem importância, mas é para você criar uma estratégia, uma arma para você mesmo. Faça aquilo que você sente que você deve fazer. Não precisa fazer o que eu faço. Cada um faça aquilo que acha que deve fazer, mas faça. Não fica sem fazer. Porque se você ficar sem fazer, você nunca vai ter esse cajado na tua mão. E aí o Senhor não vai poder fazer nada, porque você não tem a arma na sua mão. Porque a arma do Moisés era muito simples. Era um cajado que ele já tinha carregado mais de 40 anos lá, que ficava lá pastoreando. O Senhor falou, não, é isso aí mesmo que você tem, é isso que você vai usar. E aí o Senhor transforma aquilo em poder, porque o poder vem dele, não vem da gente. O poder vem dele. Mas o que eu crio na minha vida depende de mim. É eu que crio aquilo na minha vida. É eu que faço aquilo ser da minha vida. Sou eu que faço. Aí não é o Senhor. Então ele olha e fala assim, não, tá bom, isso aí vai servir. Aí você faz. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, então eu tenho que rezar 3 horas por dia. Eu tenho que rezar não sei o que lá. Não, não necessariamente. Eu tenho que rezar o rosário. Eu tenho que fazer a oração de tal hora. Não necessariamente. Cada um vai ter a sua arma ali, o que você deve fazer. Isso que você tem que descobrir. É isso que você tem que pôr firme na tua vida. É isso que você tem que manter na sua vida, esse cajado. Aí a hora que você mantém, o resto virá no tempo que o Senhor quiser. Tá? Ele não faz a gente ficar igual umas pessoas malucas, porque maluco é maluco, não é a gente, nós não somos, tá? Se você pensa isso, não pense, porque nós não somos. Nós temos a mente clara, temos que ter a mente clara, o coração bem equilibrado para a gente exercer as coisas que nós temos que fazer. Nós não somos malucos. Embora os outros achem que às vezes somos, mas não somos. Sabemos muito bem o que estamos fazendo. É isso que tem que acontecer na sua vida. Isso tem que acontecer na nossa vida. Aí Moisés vai, e outra coisa que eu quero ressaltar aqui nesse período de Moisés é o seguinte, ó. Quando ele vai e fala lá com o faraó, que é o Êxodo capítulo 5, que ele começa a ir lá no faraó, vai lá e tudo que ele recebe é não. Né? Não vou deixar. Aí ele volta, o Senhor fala, vai lá e fala com ele de novo. E ele vai de novo. E ele fala, não vou deixar. E isso vai persistindo. E aí começa as pragas, aí o Moisés vai lá e fala assim, então vai acontecer isso e isso, que eu não vou falar das pragas, vai acontecer isso e isso. E o faraó, não vou deixar. Aí acontece a praga, o faraó volta atrás, quando ele vai lá, o faraó, não vou deixar. Isso vai se repetindo, vai se repetindo. O que nós vemos na estratégia de Moisés aqui? Vamos ver se vocês sabem. Qual a estratégia dele? Persistência. Ele não desistiu com a primeira negativa, nem com a segunda, nem com a terceira, nem com a quarta, nem com nada. Ele foi o tempo inteiro. Você não vai deixar? Tá bom, vai uma praga. Aí volta lá, o faraó, não vou deixar, tá bom. Ele volta para trás, de novo, não. O tempo inteiro, não. E ele o tempo inteiro voltando e falando uma nova praga e a coisa não se resolvendo. Aí o faraó começa a querer enganar, fala assim, não, então vai só os homens. Agora vai, não aceitamos. Você vê, ele não se deixa vencer. Você quer ter vitória na batalha? Não desista.
Não desista. Resistência. Falou não, você continua. Não conseguiu, você continua. Não deu certo, você continua. É resistência. Muita resistência, hein? Muita que ele teve. Ó, quanto tempo ele ficou lá. Vai e vem, vai e vem. Aí o faraó fala, não, então vai só sem os animais. Não, nós temos que levar os animais. Não, então deixa os seus bens. Não, temos que levar os bens. Ele não cedeu nada. Ele não cedeu 1 milímetro. Ele foi persistente no início ao fim. É isso que eu estou pedindo até o fim, é isso que eu quero. Você tem que ser persistente e não pode mudar no meio do caminho também. Porque se você desistir, está desistida, a batalha está perdida. Eu diria isso. Se você desistir, perdeu a batalha, você vai esperar a próxima, já perdeu essa. É assim, é simples assim. Ah, não vou perder. Vai sim, vai perder sim. Porque as pessoas pensam que não vão perder nunca, porque não, o Senhor é maior, o Senhor está acima, o Senhor domina. O Senhor é maior, o Senhor domina, mas o Senhor ensina e o Senhor ensina a gente a fazer isso. Então, você pode perder sim a sua batalha. E depois que perdeu. Aí vai ter que esperar a próxima batalha, qual será? Que é uma atrás da outra, né? Que não para nunca. Mas é assim. Perdeu. E está entendendo? Que é sério? Que não é uma brincadeira, nós não estamos aqui brincando. Eu não estou aqui para falar abobrinha para ninguém, para ficar falando continho para ninguém, não. Eu estou falando, eu considero assim, as coisas mais sérias da vida são essas aqui. É isso que vai me dar, isso que vai dizer meu presente, meu futuro e resolver o meu passado. Não é brincadeira. Então, persistência. Ele está mostrando para nós o quê? Nessa batalha, persistência. Aí ele ia lá, o Senhor falava assim, agora vai acontecer tal praga. Aí ele ia lá, ele escutava Deus. Chegava lá e falava, vai acontecer tal praga. Aí acontecia, mas não dava certo. Ele voltava lá, o Senhor falava, agora vai acontecer tal praga. Então, foi um tempo de persistência que Moisés não sabia com antecedência o que ia acontecer. Porque o Senhor nunca falava antes. Ele falava só na hora. Agora vai vir tal praga. Agora vai acontecer tal coisa. Só na hora. Não falava antes. Eu gostaria que Deus falasse tudo antes. Ai, que Senhor, o que vai acontecer daqui 10 anos? Já estava tudo tranquilo. Mas não é assim. Ele vai passo por passo. Aí ele ia lá, voltava. Aí o Senhor falava outra coisa, ele fazia, voltava. E foi assim até o fim, até na hora que chegou na frente do mar, que aí o povo começou a ficar doido e falou assim, você trouxe nós aqui para a gente morrer todo mundo, agora nós vamos morrer de uma vez na frente desse mar aqui, não vai dar nada certo do que você está fazendo, porque já não tinha mais volta. Atrás o inimigo, na frente o mar, o que vai acontecer? Destruição total, não é? E se ele dependesse da fé do povo, porque às vezes eu escuto umas pessoas falando assim, não, é só a sua fé. Eu acho que isso é um peso, tá, gente? Isso é um peso para as pessoas. Não, é a tua fé, por isso que você não foi curado. É a tua fé, por isso que você não conseguiu. Olha, é um peso, hein? É um peso. Porque tem hora que a gente não tem fé não, hein? Vocês não concordam comigo? Tem hora que você fala assim, não tenho, Senhor, não tenho força não. Não tenho fé não. Está difícil demais. Então eu não acho que isso eu acho que isso é humano, eu não acho que Deus é assim. Aí chegou lá na frente do mar, acho que nem o Moisés não tinha fé, porque ele olhava aquele mar na frente, o inimigo atrás, o povo reclamando e falando assim, trouxe nós aqui para todo mundo morrer. Era isso que ele estava falando, né? E pensa na situação difícil, mas mesmo assim ele pegou toda a força que ele tinha lá interior e pôs o cajado, né? Que era a arma dele, que o Senhor tinha ensinado ele. Eu tenho certeza que ele já não tinha mais nem força naquela situação de tanta coisa que ele tinha passado. Mas mesmo assim, ele teve coragem. Eu acho que é mais coragem do que fé. Ele teve coragem, pegou aquele como é que chama mesmo? Cajado. Pegou aquele cajado, tocou e o mar se abriu e daí o Senhor fez a libertação. Até aquele momento ali. Então, a nossa vida vai mais ou menos assim. Esta foi uma história, a história de Moisés, uma história de libertação que o Senhor fez. E a libertação, ela vai nos exigir perseverança,
Vamos recapitular. Ela vai nos exigir primeiro, um instrumento de libertação, uma arma, que não vai ser nada muito complicado, mas que você tem que ter essa arma, então trata de ter, porque senão você não vai ter. Tem que ter uma arma. E depois disso, persistência, mesmo sem entender, mas sem desistir jamais, até que chegue ao fim. Você vai estar feliz, contente, tudo bem? Não, não vai. Entenda isso. Não vai. O percurso, coitado do Moisés, eu tenho até dó dele, do que ele passou aqui. Pensa na situação dele. Difícil. Mas ele ficou mesmo difícil. E não ficou chorando, e olha que ele era fracote, porque ele no começo já falou, não, eu não sirvo. E ele não era o dos fortão, não. Mas ele não ficou chorando, não ficou sentado, oh meu Deus, coitado de mim, a minha vida está um terror. Ele não fez isso não, ele ia e voltava, mas persistindo, sem saber o que ia acontecer, porque ele jamais imaginaria, até porque se o Senhor falasse assim, você vai chegar lá na frente do mar para você ultrapassar, ele já tinha voltado naquela hora, eu acho, se soubesse disso, na hora, porque quem é que ia aguentar isso? O Senhor não falou nada, ele ia falando dia por dia, momento por momento. E você vai indo, mas vai persistindo, sem desistir. Aí ele conseguiu a libertação. Nós vamos fazer esses ensinamentos em 2 etapas. Depois entra, na próxima vez, a parte do deserto lá que eles passaram. Essa eu ainda não peguei. Quero falar só dessa parte da libertação. Tá? Então, a libertação, eu preciso de uma arma. Busca a tua arma. Não fica perdendo tempo, gente. Está perdendo tempo com o quê? Busca uma arma, mas usa ela. Ah, eu tenho que fazer a renúncia todo dia. Faça todo dia. Eu tenho que rezar às 6 da manhã. Reze todo dia. Eu tenho que rezar 3 vezes por dia. Reze todo dia. Faça a tua estratégia. É você que tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. Isto é a arma que você vai estar construindo e fica na sua mão, vai ficar na sua mão. Depois, quando tiver a batalha, aí você vai seguindo dia por dia, porque a batalha é dia por dia. Você vai, mas com a mesma arma, só que é dia por dia. E daí você vai perguntando, Senhor, e agora? Senhor, como é que eu vou fazer? Não é mudando toda hora, porque eu percebo muita mudança nas pessoas. Ela muda, não mantém estratégia, rotina. Ela vai mudando. Aí, quando precisa, fica desesperada mesmo, que qualquer um fica. Porque não sabe o que vai fazer. Então, pega a tua arma, que o Moisés demorou 40 anos lá com o cajadinho dele lá, foi isso que o Senhor usou. Só que depois ele ia lá, Senhor, o que eu tenho que fazer? O Senhor falava, ele voltava e foi fazendo o tempo que foi necessário para ele ter a vitória naquela libertação que ele teve. Então, isso é uma história de libertação. Agora eu quero passar para a história de Josué, que agora não é libertação. Porque nem sempre a nossa batalha vai ser libertação. No caso de Josué, ele já tinha passado, já tinha chegado na terra prometida, e é muito diferente o que Josué tem que fazer. É outra estratégia. Quando Josué chega lá na terra prometida, ele, logo no primeiro capítulo a Josué, fala assim, ser forte e corajoso, pois tu introduzirás os filhos de Israel na terra prometida. Então, aqui nós já vemos que com Josué, uma determinação de Deus. Aqui Deus já está falando assim, agora eu vou te dar a terra prometida. É você que vai levar o povo para esta terra, que é uma terra maravilhosa, que vai ser dada para vocês. E é você que vai levar. Então, tem uma promessa de Deus. E a gente pode pensar assim, ai, que beleza, que ótimo, essa promessa então vai dar tudo certo. Vai ser tudo maravilhoso, porque é assim que a gente pensa. Quando o Senhor fala assim, vou fazer tal coisa na sua vida. Ai, Senhor, muito obrigada, porque isso vai acontecer na minha vida. Só que aí, quando a gente pega a história de Josué, a gente vê que tem a promessa, mas tem um percurso. Que se ele não conseguir cumprir, essa promessa não vai acontecer.
Porque a gente fica falando assim, não, mas Deus prometeu, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Não sei, depende do percurso. Ele prometeu e ele vai fazer, se você fizer o percurso que tem que fazer. Então entenda que as batalhas que você tem são diferentes em momentos da vida. Tem hora que você precisa da libertação. Aí você tem que pensar no Moisés. Tem hora que você vai ter que conseguir até uma promessa que Deus fez, e você vai ter que ter uma estratégia para conseguir aquilo que o Senhor está falando. Ele não dá assim, eu vou fazer, está tudo pronto aqui, ó. Você não vai ter nenhum trabalhinho, está tudo entregue na tua mão, porque não é assim. Você vai ter que fazer um percurso também. É outra estratégia. E é muito diferente a estratégia, ó. Quero falar de Josué para você. Josué, ele chega, ó o que ele faz, tá? Ele começa, né? Ele chega lá e ele faz o seguinte. Ele envia, primeira coisa, ele envia Josué 2. Ele envia espiões para aquele lugar. Olha que coisa mais diferente essa estratégia. Enquanto Moisés chegava lá para o faraó e falava assim, deixa a gente sair daqui, liberta-nos do Egito que nós precisamos ir lá oferecer. Moisés falava assim. Josué não fala nada. Josué manda espiões. Primeiro, ele vai conhecer, e com espiões, olha só. O que é espião? Pensa aí. Espionagem é um negócio que você fica quietinho e só observa, né? O espião faz isso. Ele não fala que ele é espião. Ele não dá alarde, ele fica quietinho. Enquanto Moisés falava assim, livra-nos que nós precisamos sair daqui. Ele falava, determinava. Chegava para o faraó e falava, deixa a gente embora. Falava. Josué, ao contrário, ele manda o espião que chega lá e fica só observando. Os espiões entram, observa tudo, observa como é que era o costume daquelas pessoas, observa a força deles, vai observando e quietinho, não abre a boca. Não abre a boca. Está entendendo a estratégia? Totalmente diferente? Quieto, boca fechada, não fala nada. E Josué faz isso até o fim, porque daí ele manda os espiões, aí ele vê a situação, inclusive eles falam assim, situação gravíssima, né? Ele fala assim, o povo aqui é forte, o povo aqui não vamos conseguir nada. Inclusive os espiões dão uma má notícia e falam assim, não vão conseguir nada não, porque eles são muito fortes. Só que ele se fia, ele está firme em quê? Na promessa. Porque ele tinha promessa. Então é bom a gente também não sair fazendo as coisas que nem louco e falar, Senhor, qual a promessa? O que o Senhor tem nessa situação aqui para mim? Porque aí nós vamos ficar na promessa, não na ilusão. Entenderam? Porque se ele fosse olhar a situação, já tinha desistido logo de cara ali. Falava assim, não vai dar certo não. Porque nós não temos nem força para enfrentar essa turma aí, nessa cidade. Para conseguir esse território. Então, é preciso que eu tenha a promessa do Senhor. E que eu busque, Senhor, qual é a tua promessa? Qual é a tua direção? Antes de tudo. Mas ele já tinha. Então ele manda ver a situação gravíssima. Mas ele está quietinho, não falou nada. Não falou, ai meu Deus, nós vamos... Porque os espiões falaram, né? Falaram, nós não vamos conseguir. Mas ele não ficou falando isso, não. Nós não vamos conseguir, porque eles são fortes, nós estamos perdidos. Não, ficou quieto, só observando ainda. Até que o Senhor desse para ele a estratégia. Aí sabe o que Josué faz? Nos outros capítulos aqui, fala assim, que Josué, ele fez um tempo de preparação. Então, o que ele fez? Ele lia as leis para o povo, ele oferecia sacrifícios, né, diante de Deus, as reparações, as orações. Ele ficou um tempo só se preparando. Não saiu loucamente fazendo as coisas, porque Deus falou, vai dar tudo certo e nós vamos fazer. Não, Deus falou, Deus quer cumprir, mas qual a estratégia? Aí ele ficou um tempo, que eu não sei quanto tempo foi, não sei se o Sidney prestou atenção, não sei o tempo,
ele ficou um tempo só em preparação, oferecendo sacrifício, oferecendo as orações, ensinando o povo as coisas que devia fazer. E assim ele foi. Até que chegou na hora que o Senhor deu a estratégia. E qual foi a estratégia da conquista de Jericó, né? Essa estratégia, ela vem, um anjo responde às orações dele, tem um anjo que aparece para ele, e aí o anjo vem, traz a resposta e vem a estratégia. E a estratégia é rodear a cidade em silêncio até o 7º dia. Então, uma estratégia totalmente diferente. Desde o começo, fica quieto, se prepara com orações, com jejuns, com ofertas. O anjo vem, fala. Então, vem a estratégia e fala assim, rodeia a cidade e fica quietinho, em silêncio. Olha só que Sidney lembrou, a arma de Josué era a espada, diferente de Moisés, era a espada de lutador. Então, cada um tem a sua arma, vai ter a sua arma mesmo, para a sua vida, porque é a arma para a sua vida. Aí a sua vida, você vai batalhar pela sua vida e dos seus, né? Todos os que andam com você, toda a sua história de família, do passado, do presente para mudar o futuro. E aí a estratégia é 7 dias cercando em silêncio, não abre a boca, não fala nada, não responde, não fala o que você vai fazer. Entendeu a diferença de Moisés? Moisés chegava lá e falava para o faraó assim, vai vir uma praga assim se você não deixar a gente ir lá ofertar, né, levar o povo e tal. Então, ele falava. Então, às vezes você fala e às vezes você fica quieto, conforme a estratégia que o Senhor der. E se prepara em silêncio, com oração, com oferta, com jejum, mas em silêncio. E aí é a estratégia que ele dá dos 7 dias, né? 6 dias, do 7º dia, 7 voltas, e aí eles tomaram a cidade. Que hoje eu vou só até essa parte aqui. E assim ele conseguiu ter a vitória. Então veja que as batalhas têm um objetivo diferente e uma estratégia diferente. E é isso que nós temos que aprender na nossa vida. Mesmo que eu tenha a mesma arma toda a vida, né, é uma pessoa que tem uma determinada arma que ela sente que é o que ela tem que fazer, aquela arma vai ser constante. Mas as batalhas serão diferentes. Aí naquela batalha, você tem que entender e perguntar, Senhor, qual é a estratégia aqui que eu tenho que fazer? E aí o Senhor dá a estratégia de Moisés, eu tenho que enfrentar, não desistir, ameaçar, porque Moisés ameaçava o faraó, chegava e ameaçava, não tinha medo de ameaçar. Se você não deixar a gente ir, vai vir praga tal. Isso é ameaça, né? Isso é uma ameaça. Então ele não agia, então as ações vão ser diferentes. Então a estratégia vai ser diferente de acordo com a batalha. E na vida, nós temos várias batalhas que serão diferentes. Nós temos que aprender a batalhar em todas elas. Para ter vitória, né? Porque é para isso que a gente está aqui pensando. Para que eu tenha vitória naquelas batalhas. Tá? Então, é assim que nós temos que olhar todos esses dois personagens aqui da Bíblia. Eles tinham o mesmo caminho. Moisés, Josué, eles andaram juntos. Na mesma época, caminharam juntos. Só que a missão e a estratégia foi diferente de acordo com o momento que eles tinham que enfrentar. Então, naquele momento, Moisés foi assim, a estratégia foi essa. Depois, Josué, que teve que ganhar o território, a estratégia foi outra. Primeiro, promessa, qual a promessa? Que não adianta a gente inventar também, tá? Porque não adianta criar sonho na cabeça e falar assim, vai ser tal coisa. Muitas coisas são sonhos da cabeça da gente, a gente tem que ter pé mais no chão. Qual é o que o Senhor está direcionando? Você tem que escutar isso daí, tem que buscar, tem que saber. Senão fica com muito sonho e vai fazer besteira, não vai entender. Aí, esta terra, é igual o Sidney falou, se chega na encruzilhada ali, qual o lugar que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Tem que saber. Nem que peça para o anjo vir falar, você tem que saber. Enquanto não souber, cuidado, não sai fazendo.
E nem vem perguntar para mim nem para ninguém, tá? Porque eu não vou responder. Já falo assim porque às vezes as pessoas falam, então não vou responder. Porque é você que tem que saber a resposta, eu só posso saber para a minha vida. E às vezes não é fácil saber não. Às vezes para a minha vida, ó, eu tenho que lutar. Senhor fala. Tem hora que eu fico fazendo assim. Senhor fala, Senhor esclarece. Senhor mostra. Eu fico falando assim, porque eu não sei também. Para a minha vida. Então, busca para a sua vida isso. Porque daí você tem a garantia. Se ele der a promessa, se ele falar vai para a direita, vai para a esquerda, você vai, que você sabe que vai dar certo. Depois vai vir a estratégia. Ela não vai vir agora. Como é que o senhor pode falar? O senhor pode falar de várias maneiras. O senhor pode dar um sonho, o senhor pode dar uma moção interior, o senhor pode usar a palavra de Deus, o senhor pode usar várias coisas. O Espírito Santo usa várias coisas para falar. Mas você tem que esperar, porque ele não fala imediatamente. Eu quero a resposta. Aí eu abro a Bíblia. Quem não fez isso, né? Abro a Bíblia 3 vezes para ver se confirma. 3 vezes, senão não dá certo, né? Então, um pouco de bobeira da nossa parte, que não é assim. O Senhor vai falar do jeito que Ele quiser aqui, no meio da batalha às vezes. Né? Porque eles já tinham lá saído do deserto com tanta luta, chegou lá, o Josué teve que enfrentar isso e saber o que ia fazer. Enfrentar um monte de inimigo, enfrentar uma situação difícil, mas o Senhor deu a saída. Então, vai mais ou menos assim. Bom, é isso que hoje eu queria colocar desses 2 aqui, que eu fui lendo a Bíblia e meditando. Depois, no próximo mês, a gente faz a outra parte da vida de Moisés e de Josué, que tem outras coisas também a gente pensar.